Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Terça-feira, mais um dia abençoado que o Senhor nosso Deus tem nos concedido. E esta semana nós estamos estudando a sexta matéria do nosso curso básico de teologia. Estamos estudando antropologia bíblica, né? A doutrina do homem, certo? E quando nós frisamos o termo homem, compreenda, certo? Ser humano, tanto o gênero masculino como o gênero feminino, certo? Pois bem, nós queremos dar então continuidade ao nosso estudo teológico desta semana, antropologia bíblica, e hoje estaremos falando um pouco mais, né? Já falamos um pouco ontem, estaremos entrando um pouco mais a falar acerca da constituição do ser humano. Nós frisamos no dia de ontem, né, no vídeo de ontem, que o ser humano é uma tricotomia, certo? Espírito, alma e corpo. Então hoje nós vamos falar um pouco mais acerca deste assunto. Como é de hábito, nós lemos, né, o nosso material teológico e vamos tecendo comentários, né, na medida aí da necessidade, certo? Para o nosso melhor entendimento. Amém? Vamos lá então. O homem material. Deus criou o homem com um lado material e um lado espiritual. O homem material corresponde ao corpo humano, criado por Deus para que o homem pudesse se comunicar com o mundo material, tá? Então, a parte material do ser humano, né, o corpo, assim Deus fez para que nós, seres humanos, pudéssemos então, através do lado material, ou seja, através do nosso corpo, nos comunicarmos com o mundo material, com o mundo físico, né? O nosso corpo, como nós sabemos, né, a forma com as quais nós nos comunicamos, então, com o mundo material através do nosso corpo, né? É a nossa visão, o tato, certo? O paladar, audição e olfato, certo? Os 5 sentidos. Pois bem, vamos dar continuidade então ao nosso estudo. A ciência ainda não criou uma máquina que tenha um mecanismo tão perfeito como o corpo humano, que possui uma dimensão gigantesca em vários dos seus aspectos. Calcula-se que o cérebro humano é composto por mais de cerca de 9 milhões de células nervosas. E todo o corpo humano é formado por cerca de 1 trilhão de células. O valor físico do ser humano não tem preço. Alguém foi calcular o valor físico do corpo humano e descobriu que ultrapassava 6 milhões de dólares. Caso fossem vendidos todos os elementos químicos que compõem o corpo humano. O homem não tem preço, é o que existe de mais valioso no universo. É o que dizem os filósofos. Perceba que quem diz isso, né, não é como o incrédulo poderia acusar, né, alguém que crê em Deus, um cristão, um crente, enfim, como queira usar o termo para quem crê em Deus, certo? Mas são os filósofos, que em sua maioria são descrentes, não creem no Senhor Deus, tá? Se o corpo material do homem vale tanto assim, imagine o seu valor espiritual e intelectual. Então aqui uma pergunta, né? Se o corpo, né, material do homem vale tanto, quanto mais, né, o nosso lado espiritual e intelectual, né? Certo? Ou seja, é simplesmente incalculável. Se o corpo humano vale tanto, quanto mais o nosso espírito, quanto mais a nossa alma, a nossa parte imaterial espiritual, certo? Dando continuidade então, meus irmãos. O homem racional e espiritual. O homem racional e espiritual corresponde à alma e o espírito que Deus formou no homem para diferenciar os seres humanos dos animais
irracionais, além de se comunicarem com seu Criador e com os céus. Para se comunicar com Deus, que é espírito, o homem precisa adorá-lo em espírito e em verdade. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Jesus Cristo exaltou o grande valor espiritual do homem, dizendo: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. O raciocínio de Jesus é que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Nenhum valor monetário, financeiro, nenhum valor monetário no mundo seria capaz de pagar o resgate da alma humana, porque nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Nem toda a prata e o ouro deste mundo serviria para pagar o valor da alma humana. Só o precioso sangue de Jesus Cristo, como nos relata a Bíblia Sagrada, A alma e o espírito são parecidos na maneira pela qual são usados na vida espiritual do cristão. Eles são diferentes em sua identidade. De acordo com alguns estudiosos, a alma é a visão horizontal do homem. Então, redobre aqui a sua atenção. De acordo com alguns estudiosos, a alma é a visão horizontal do homem, certo? Com o mundo. E o espírito é a visão vertical de Deus, do homem com Deus. A alma e o espírito se referem à parte imaterial do homem, ou seja, a parte metafísica, A parte imaterial. Mas somente o espírito se refere à caminhada do homem com Deus. Entretanto, a alma se refere à caminhada do homem fazendo incursões, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. A alma se comunica com o mundo material através do corpo e se comunica também com o mundo espiritual por meio do espírito. O livro de Gênesis diz que quando Deus ele criou o ser humano, criou o homem conforme sua imagem e semelhança, macho e fêmea criou, a Bíblia Sagrada nos relata que o homem foi feito alma vivente, certo? Então, na verdade, a pessoa é a alma, certo? E através do corpo, esta alma vivente, que é o homem, se comunica através do corpo, então, com o mundo material, certo? Com o mundo material. E através do espírito, a nossa alma se comunica, então, com o mundo espiritual, com Deus, A vontade de Deus é que haja harmonia espiritual nos três elementos que constituem o homem: espírito, alma e corpo, como nós frisamos ontem, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo de número 23. Meus irmãos, olha só, para ficar mais claro aqui essa questão da tricotomia, eu tenho aqui algo bem interessante. Então, o ser humano é constituído de espírito, alma e corpo, certo? Como nós já falamos, o corpo, trata-se de visão, audição, olfato, paladar e tato, certo? Então, através do corpo, a alma, se comunica com o mundo material, com o mundo físico, certo? E o espírito, o que está no espírito, A fé, a consciência, a adoração e a intuição. Então, através do espírito, a alma se comunica com o mundo espiritual, com o mundo imaterial, com Deus. E a alma? A alma é sede do quê? A alma é a sede do sentimento, da vontade e do intelecto. E dentro do intelecto, estão, melhor dizendo, a imaginação, a memória e a razão, certo? Então, isto é o ser humano, isto sou eu, isto é você.
E para finalizar aqui o nosso vídeo no dia de hoje, um certo sábio disse uma certa vez o seguinte, um homem de Deus, eu estava num determinado culto alguns anos atrás, e este homem de Deus muito sábio disse o seguinte na sua prédica, na sua ministração, na sua pregação. Ele disse o seguinte: vocês pensam que me conhecem, mas vocês não me conhecem. Vocês conhecem o meu invólucro, ou seja, a minha casa. Vocês conhecem o meu corpo, a minha moradia, certo? Ele estava dizendo, em outras palavras, que o homem, né, no caso ele especificamente falando, e o homem de modo geral, não é o corpo, mas é a parte imaterial, a alma, certo? A alma. Então, a alma, eu e você, o homem é uma alma vivente. O homem, né, tanto falando de ser humano, gênero masculino, feminino, homem e mulher, certo? É uma alma vivente. Então, através do corpo, né, a nossa casa, o nosso invólucro, nós nos comunicamos com o mundo físico. E através do espírito do homem, nós nos comunicamos com o mundo espiritual. Mas queremos deixar bem claro aqui, né, que nós não temos o entendimento que havia na Grécia da Antiguidade, que o corpo era a prisão da alma, né, a prisão do homem espiritual, e que só no momento da morte que o ser humano então era liberto desta prisão. Assim pensava os gregos. Na cultura grega da antiguidade se pensava assim, mas nós não pensamos assim de forma alguma. O nosso corpo, ele é, como diz a Bíblia Sagrada, como a Bíblia nos ensina, é casa, é templo, é moradia, é habitação, é tabernáculo, é santuário do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós queremos deixar esta palavra ao teu coração no dia de hoje. Amém? A minha oração é que Deus venha conceder a você e a sua família uma terça-feira abençoada. Até o dia de amanhã, querendo Deus. Um forte abraço desse seu irmão em Cristo. Amém.